E se eu dissesse que a decisão mais importante da sua vida pode ter começado vários segundos antes de você acreditar que escolheu? Parece estranho, não parece? Agora imagine outra pergunta. Quantas vezes você chamou algo de coincidência, quando na verdade seu cérebro já havia percebido sinais que sua mente consciente ainda nem tinha notado? Talvez isso já tenha acontecido com você. Você conheceu alguém e, sem motivo aparente, sentiu confiança. Ou o contrário. Tudo parecia perfeito, mas alguma coisa, impossível de explicar, dizia para você ir embora. Você ignorou. Dias depois, descobriu que aquela sensação fazia sentido. Mas como? Foi sorte? Foi experiência? Foi apenas imaginação? Ou existe um mecanismo silencioso funcionando dentro de todos nós? Esta noite, vamos caminhar por esse território invisível. Não para falar de poderes misteriosos, nem de magia, muito menos de promessas fáceis. Vamos explorar o que a psicologia, a neurociência e décadas de pesquisas descobriram sobre aquilo que muitas pessoas chamam simplesmente de intuição. E talvez, quando este vídeo terminar, você nunca mais olhe para suas próprias decisões da mesma maneira. Mas antes de continuar, existe uma última pergunta. Se o seu cérebro consegue perceber coisas antes da sua consciência, quem realmente está dirigindo a sua vida? Respire lentamente. Apague as preocupações do dia e permita que esta história comece. Imagine uma pequena menina caminhando de mãos dadas com o pai por uma rua movimentada. Ela nunca esteve naquele lugar. Mesmo assim, para diante de uma esquina e diz: "Não quero passar por aqui." O pai sorri. Pergunta o motivo. Ela responde: "Eu não sei." Não havia fumaça. Não havia pessoas brigando. Não havia perigo visível. Mesmo assim, ela insistiu. Minutos depois, um caminhão perdeu o controle exatamente naquela esquina. Essa história poderia parecer extraordinária, mas ela serve para ilustrar algo muito mais comum do que imaginamos. Quase todos nós já sentimos algo parecido. Uma sensação difícil de explicar. Uma impressão que surge antes do pensamento. A ciência chama isso, em muitos casos, de processamento inconsciente. Enquanto você presta atenção apenas a uma pequena parte da realidade, seu cérebro está analisando milhares de informações ao mesmo tempo. Expressões faciais, mudanças no tom da voz, movimentos corporais, cheiros, padrões, memórias, experiências antigas. Tudo acontece silenciosamente. Seu cérebro é como um enorme observador trabalhando 24 horas por dia. Ele compara o presente com tudo o que você já viveu, em uma fração de segundo, sem pedir permissão. E então, envia apenas uma pequena mensagem para sua consciência. Às vezes, essa mensagem chega como uma sensação de paz. Outras vezes, como um desconforto difícil de explicar. É curioso perceber que muitas pessoas ignoram essa mensagem porque esperam uma explicação lógica imediata. Mas nem toda informação importante chega em forma de palavras. Pense em um músico experiente. Ele percebe quando o instrumento está desafinado antes mesmo de conseguir explicar qual nota está errada. Pense em um médico que entra em um quarto e sente que algo não está bem antes dos exames confirmarem. Pense em um bombeiro que decide sair de uma casa segundos antes do teto desabar. Esses exemplos foram estudados justamente porque mostram que a experiência cria padrões invisíveis. O cérebro aprende, acumula detalhes, reconhece situações semelhantes e responde muito antes da razão terminar seus cálculos. Isso não significa que toda intuição esteja certa, muito pelo contrário. Às vezes, confundimos medo com intuição, ansiedade com intuição, traumas antigos com intuição. É por isso que compreender esse mecanismo é tão importante. A verdadeira intuição costuma ser silenciosa. Ela não grita. Ela não entra em pânico. Ela apenas aponta uma direção. Quem faz barulho normalmente é o medo. E existe uma diferença interessante entre os dois. O medo acelera.
A intuição observa. O medo exige reação imediata. A intuição apenas sussurra. Talvez seja por isso que tantas pessoas deixem de ouvi-la. Vivemos cercados de notificações, vídeos curtos, mensagens, opiniões, comparações. O silêncio ficou raro. E sem silêncio, fica difícil perceber aquela pequena voz interior. Agora, imagine um lago completamente parado. Quando a água está calma, qualquer pequena pedra cria ondas visíveis. Mas quando existe uma tempestade, nem uma grande rocha chama a atenção. Nossa mente funciona de maneira parecida. Quanto mais agitada ela está, mais difícil fica perceber sinais delicados. Curiosamente, pesquisas mostram que dormir bem melhora nossa capacidade de integrar experiências e reconhecer padrões. Enquanto dormimos, o cérebro reorganiza memórias, seleciona informações importantes, descarta detalhes irrelevantes, fortalece conexões. É como organizar uma enorme biblioteca durante a noite. Talvez seja por isso que tantas pessoas acordem dizendo: "Agora eu sei o que preciso fazer." Na verdade, o cérebro continuou trabalhando enquanto elas descansavam. Não foi magia, foi processamento. Mas existe outra pergunta. Se nossa mente inconsciente percebe tanto, por que ela não conta tudo? Porque isso seria impossível. Imagine tentar prestar atenção consciente em cada folha de uma árvore enquanto dirige um carro, em cada cheiro, em cada som, em cada sombra. Você ficaria completamente paralisado. Por isso, o cérebro resume informações. Ele transforma milhões de detalhes em sensações simples. Gostei, não gostei, confio, algo está estranho. Essas pequenas mensagens economizam energia mental. São atalhos criados ao longo da evolução. Mas há um detalhe importante. Quanto mais variadas forem suas experiências, mais rica tende a ser sua intuição. Quem observa mais, aprende mais. Quem aprende mais, reconhece padrões melhores. Por isso, curiosidade e intuição caminham juntas. Cada livro, cada conversa, cada viagem, cada erro, cada acerto, tudo alimenta esse enorme banco de dados invisível. E talvez seja justamente aí que exista uma das ideias mais bonitas desta noite. A intuição não nasce do vazio. Ela nasce daquilo que você viveu, daquilo que você aprendeu, daquilo que escolheu observar. Ela é como uma biblioteca silenciosa, construída página por página. Quanto maior essa biblioteca, maiores as chances de encontrar respostas antes mesmo de formular a pergunta. Mas ainda existe algo fascinante. Você já percebeu que algumas pessoas conseguem transmitir tranquilidade apenas entrando em um ambiente, sem dizer uma palavra? Nosso cérebro interpreta microexpressões quase imperceptíveis. Respiração, postura, movimentos dos olhos, ritmo da fala. Tudo comunica, muito antes das palavras. Talvez seja por isso que relacionamentos saudáveis costumam parecer leves. Não porque nunca existam problemas, mas porque nosso cérebro encontra coerência entre aquilo que vê e aquilo que escuta. Quando existe coerência, sentimos segurança. Quando existe contradição constante, surge desconforto, mesmo sem entender exatamente por quê. E isso nos leva a uma reflexão delicada. Talvez a pergunta mais importante não seja: posso confiar na minha intuição? Talvez seja outra: estou vivendo experiências suficientes para educar minha intuição? Porque uma intuição alimentada por conhecimento costuma ser muito mais confiável do que uma construída apenas sobre medo. E essa diferença pode transformar completamente a maneira como enxergamos nossas escolhas. Agora, enquanto a noite continua silenciosa, permita que essa ideia permaneça com você. Nem tudo o que é invisível é imaginário. Algumas das forças mais importantes da vida trabalham justamente onde nossos olhos não conseguem alcançar. E talvez, neste exato momento,
Enquanto você apenas escuta estas palavras, sua mente já esteja conectando lembranças, emoções e experiências que nem sequer percebeu conscientemente. Talvez ela esteja preparando uma resposta para uma pergunta que você ainda nem fez. E essa possibilidade, por si só, já torna o silêncio um lugar muito mais interessante. Existe uma antiga cena que se repete todos os dias, em algum lugar do mundo. Uma pessoa passa horas tentando resolver um problema. Ela faz listas, compara possibilidades, analisa cada detalhe. Pensa tanto que acaba ficando ainda mais confusa. Então decide parar. Vai tomar um banho, faz uma caminhada, olha pela janela, ou simplesmente dorme. E de repente, sem esforço aparente, a resposta surge, como se sempre tivesse estado ali. Mas será que ela apareceu do nada? Ou o cérebro nunca deixou de trabalhar? Durante muito tempo, acreditou-se que pensar significava apenas aquilo que acontece quando estamos conscientes. Hoje sabemos que a realidade é muito mais interessante. Grande parte do processamento cerebral acontece longe da nossa percepção direta. Enquanto você conversa, seu cérebro regula sua respiração. Enquanto você lê estas palavras, ele controla seus olhos, ajusta sua postura, interpreta significados, prevê a próxima frase e compara tudo isso com experiências anteriores. Tudo ao mesmo tempo. É impressionante perceber que a consciência participa apenas de uma pequena parte desse processo. Isso não diminui sua importância. Pelo contrário, mostra que ela trabalha em equipe com sistemas muito mais antigos e silenciosos. Imagine uma enorme biblioteca. Na entrada existe apenas uma mesa. É ali que você faz suas perguntas. Mas atrás dessa mesa, existem milhares de corredores cheios de livros. Bibliotecários trabalham o tempo inteiro procurando informações. Quando encontram algo útil, entregam um pequeno papel para quem está na entrada. Sua consciência é como essa mesa. Sua mente inconsciente é toda a biblioteca. Você vê apenas o resultado final. Não vê todo o trabalho realizado antes. Talvez seja exatamente por isso que a intuição pareça misteriosa. Na verdade, o processo costuma ser invisível, não sobrenatural. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A invisibilidade não significa ausência. Significa apenas que ainda não conseguimos observar tudo diretamente. Pense no vento. Você nunca viu o vento. Você vê apenas as folhas balançando. Com a intuição acontece algo parecido. Você não observa todos os cálculos que o cérebro realizou. Percebe apenas a sensação que ficou no final. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Nem toda sensação merece ser seguida. Essa talvez seja uma das maiores lições da psicologia moderna. Nossa mente também cria atalhos que podem produzir erros. Chamamos isso de vieses cognitivos. Eles ajudam a tomar decisões rápidas, mas às vezes nos levam a conclusões equivocadas. Por isso, desenvolver uma boa intuição também significa desenvolver humildade. Humildade para reconhecer quando precisamos de mais informações. Humildade para admitir que podemos estar enganados. Humildade para aprender continuamente. Quanto mais conhecimento sólido acumulamos, mais refinados tendem a ficar os padrões reconhecidos pelo cérebro. É como aprender um novo idioma. No início, cada palavra exige esforço. Depois de algum tempo, você compreende frases inteiras quase automaticamente. A prática modifica a maneira como o cérebro percebe o mundo. Agora imagine um artesão. Durante décadas ele trabalha com madeira. Ao tocar uma peça, quase imediatamente percebe sua qualidade. Alguém pergunta como ele sabe. Ele sorri. Nem sempre consegue explicar. Mas seu cérebro passou milhares de horas registrando texturas, sons, pesos e pequenas diferenças invisíveis para um iniciante. Aquilo que parece um dom costuma ser experiência organizada. Essa ideia pode mudar completamente nossa relação com a intuição. Ela deixa de ser um presente reservado para poucas pessoas. Passa a ser uma habilidade que pode amadurecer com atenção, estudo e observação. E talvez isso seja extremamente tranquilizador.
porque significa que cada experiência vivida com consciência ensina alguma coisa ao cérebro. Até mesmo os erros. Na verdade, os erros bem compreendidos costumam ser excelentes professores. Eles atualizam nossos modelos mentais. Mostram padrões que antes passavam despercebidos. É por isso que pessoas maduras nem sempre tomam decisões perfeitas, mas frequentemente evitam erros que antes pareciam inevitáveis. Não porque controlam o futuro, mas porque aprenderam a reconhecer sinais discretos. Existe outra descoberta fascinante. As emoções não são inimigas da razão. Durante muito tempo, elas foram tratadas dessa maneira. Hoje, sabemos que emoções saudáveis funcionam como informações. Elas ajudam a atribuir importância aos acontecimentos. Sem emoção, escolher entre duas alternativas simples pode se tornar extremamente difícil. O cérebro precisa desse diálogo constante entre sentimento e análise. Quando trabalham juntos, costumam produzir decisões mais equilibradas. Quando um tenta eliminar completamente o outro, surgem problemas. Talvez você conheça alguém que analisa tudo infinitamente e nunca decide. Ou alguém que decide tudo por impulso e depois se arrepende. Os dois extremos podem trazer dificuldades. O equilíbrio costuma nascer da combinação entre reflexão e percepção, entre lógica e experiência, entre calma e atenção. É justamente antes de dormir que muitas pessoas conseguem experimentar esse equilíbrio. O ambiente fica silencioso, as distrações diminuem, a velocidade dos pensamentos começa a desacelerar. Nesse momento, algumas perguntas ganham espaço. Não perguntas para serem respondidas imediatamente, mas perguntas que permanecem abertas. Curiosamente, o cérebro continua trabalhando nelas durante o descanso. Isso explica por que algumas soluções parecem amadurecer durante a noite. Não porque exista um mecanismo mágico, mas porque diferentes redes cerebrais continuam reorganizando informações. Enquanto você repousa, memórias são fortalecidas, conexões inesperadas podem surgir. Experiências distantes encontram novos significados. É como montar um quebra-cabeça sem perceber. Cada peça encontra lentamente seu lugar. Talvez seja por isso que tanta sabedoria antiga valorize momentos de silêncio. O silêncio não cria conhecimento, mas permite escutá-lo com mais clareza. Vivemos em uma época em que tudo parece urgente. Responder rapidamente, opinar rapidamente, decidir rapidamente. Entretanto, nem todas as boas respostas nascem da velocidade. Algumas precisam apenas de tempo. Tempo para observar, tempo para compreender, tempo para amadurecer. Existe uma beleza discreta nisso. A natureza quase nunca trabalha com pressa. Uma árvore cresce em silêncio. As estações mudam sem fazer barulho. O amanhecer chega lentamente. Mesmo assim, transformam completamente a paisagem. Talvez nosso crescimento interior siga um ritmo parecido. Mudanças profundas raramente acontecem em um único instante. Elas costumam ser construídas por pequenas escolhas repetidas diariamente. Uma boa leitura, uma conversa sincera, um hábito saudável, uma pausa para refletir, uma noite de descanso. Tudo isso alimenta a qualidade das decisões futuras. E quanto mais qualidade existe nas pequenas decisões, maior tende a ser a qualidade das grandes decisões. No final das contas, talvez a intuição não seja uma voz misteriosa dizendo exatamente o que fazer. Talvez ela seja apenas o resultado silencioso de uma vida observada com atenção. Uma vida em que aprender nunca termina. Uma vida em que reconhecer os próprios limites também faz parte da inteligência. Antes de encerrar este capítulo, deixe apenas uma última pergunta acompanhar seus pensamentos nesta noite. E se a verdadeira sabedoria não estiver em falar cada vez mais, mas em aprender a ouvir aquilo que a mente tranquila percebe antes das palavras? Talvez você não encontre essa resposta hoje. Talvez ela apareça amanhã, ou na próxima semana, ou quando menos esperar. Mas, se este vídeo deixou apenas uma ideia em sua memória, que seja esta. Cada experiência honesta
ensina alguma coisa. Cada momento de atenção fortalece sua percepção. Cada noite de descanso ajuda seu cérebro a organizar aquilo que parecia confuso. E, pouco a pouco, aquilo que chamamos de intuição deixa de parecer um mistério distante. Ela passa a ser o reflexo de uma mente que observa, aprende, respeita os fatos e permanece aberta ao conhecimento. Agora, enquanto o dia termina e o silêncio toma conta do ambiente, não tente encontrar todas as respostas. Permita apenas que sua mente faça aquilo que ela faz há milhões de anos: observar, conectar, aprender e transformar discretamente cada experiência em sabedoria para o amanhã. Boa noite.